admirável, né? Essas atitudes. Essas ações que partem da base da sociedade, né? Reagrupando pessoas de diferentes partidos, ideologias, raças, cores, religiões. Essas são as melhores, são essas que podem um dia transformar o mundo, né? O que não implica, o que não significa exclusão de instituições estatais e políticas, mas se não houver essa participação, não muda nada, né? Então, olha, admirável o que fizeram. Bom, o tema é bonito e eu acho que ele comporta várias leituras ou interpretações. Eu vejo a palavra silêncio de duas ou três maneiras, né? Uma delas é essa que acaba de ser apresentada, e eu também trabalhei já nesse sentido, não como jornalista, mas como historiador, não só escrevendo alguns livros, nos quais eu acho que dei voz a essas pessoas esquecidas ou cujas ideias foram abafadas, né, por regimes de força, ou aliás, esquecidas simplesmente por passar dos anos, dos séculos. Eu trabalho na longa duração do tempo, né? Eu já escrevi livros e fiz roteiros para filmes na área de história, nessa linha, nesse sentido, né? Porém, eu acho que há uma outra leitura possível, aliás, seguramente outras, mas eu vou começar falando de dar voz ao silêncio, de certa forma, em continuidade ao que disse Daniela. Eu vou falar da Armênia, do genocídio armênio, conhecido ainda no Brasil, e depois tirar algumas conclusões, não só sobre esse evento, mas sobre o esquecimento, sobre o porquê de um massacre de gigantescas proporções, durante algumas décadas, não foi lembrado por quase ninguém, a não ser pelos próprios armênios, né? Que fenômeno é esse, né? Que faz com que a consciência de milhões de pessoas seja obliterada, enfim. Bom, e no final quero reservar um pouquinho do meu tempo para falar da outra leitura que eu faço do tal ofício da voz do silêncio, e que não é mais... são coisas que eu também fiz ao longo da vida. Além de historiador, eu escrevo poesia há mais de 50 anos e ficção. E aí tem alguma coisa a respeito de dar voz ao silêncio que eu queria abordar, mas depois, né? Então, nessa primeira aproximação do tema, eu diria que eu rapidamente digo que eu já fiz, por exemplo, não vou me aprofundar, mas só para dar exemplos, eu fiz uma longa pesquisa sobre a vida da última vítima do Tribunal da Inquisição no Brasil, Gabriel Malagrida. Era um homem que escrevia poesia, que fazia teatro, viveu no século XVIII, foi garroteado pelo garrote vil e queimado, junto com seus livros, e foi praticamente esquecido nos séculos seguintes. Era grande admirador do Antônio Vieira, e como Vieira jesuíta também, dedicou sua vida aos índios, aos escravos da época, caminhava pelo sertão do Nordeste descalço, sendo seguido por pequenos grupos de ex-escravos ou índios destribalizados. Fez uma ação social, coisa que a igreja na época não fazia, junto a prostitutas. Esse homem famoso no século XVIII, porque era considerado um taumaturgo. É claro, no meu filme eu não discuto se milagres existem ou não, mas o que seguramente existiu foi a crença dos milagres. Então, ele era considerado um fazedor de milagres, né? E muito famoso no Brasil, em Portugal, e em Goa e demais possessões e colônias portuguesas. No século seguinte foi completamente esquecido, né? E eu, mesmo por historiadores brasileiros, não por historiadores portugueses, eu, quando descobri, como professor de história, historiador e pesquisador, uma referência ao Malagrida, achei tão fantástica a vida dele que eu disse para mim mesmo, isso está filme, né? Demorou, mas encontrei um diretor que topasse produzir esse filme, conseguimos apoio e saiu um belo filme, longa-metragem, com apoio da Itália, principalmente porque o Gabriel Malagrida era italiano. Morou 40 anos no Nordeste do Brasil, mas era italiano. Na linha dele, nas décadas seguintes, apareceu o Padre Biapina, e mais tarde ainda o Antônio Conselheiro, embora o Conselheiro não fosse padre, né? Mas enfim, o mesmo estilo, caminhando pelo sertão, erguendo cruzes em capelinhas, enfim, cantando ladainhas,
uma espécie de catolicismo rústico, né? Bom, veja bem, eu, de certa forma, nesse caso, trouxe à tona, né, ao conhecimento, não sei se de um grande público, mas de um número considerável de pessoas, graças ao filme, a existência desse homem, né? Eu não pertenço a nenhuma igreja e não tenho religião, mas eu respeito não só qualquer ideia religiosa, mas eu me sinto como historiador no dever de impedir que o silêncio, de forma definitiva, anule a existência desse homem tão pacífico, né, que nunca fez mal a ninguém e acabou morto, fogueira, inquisição, coisas terríveis, né? Bom, um exemplo só de como essa leitura do tema silêncio é possível, é aquela abordagem da Daniela, a minha nesse filme, né? Dá para dizer, inclusive, que o jornalista dá voz a essas pessoas esquecidas, o historiador também. A única diferença é que a gente trabalha em tempos diferentes. Você pode ouvir, através da história oral, pessoas do tempo do Gabriel Malagrida, ninguém mais está vivo, né? É possível falar com alguém do século XVIII, e é um trabalho minucioso de pesquisa em arquivo histórico, enfim, são outros métodos de trabalho, mas o resultado é o mesmo. Então, essa é uma abordagem possível. Atenção, nem todo historiador dá voz ao silêncio. O historiador trabalha, né, reinterpretando ou dando novas leituras para fatos contemporâneos ou do passado, abordagens teóricas importantíssimas. Mas o investigador, como o jornalista investigador, o historiador que vai atrás de temas quase desconhecidos e, depois de um esforço enorme, consegue trazer a vida novamente, né, esses fatos, esse historiador sim se parece com o jornalista investigador. Com certeza outros profissionais da área de ciências humanas fazem a mesma coisa ou fizeram a mesma coisa. Bom, não vou me estender, eu fiz uma vez um outro filme sobre os escravos, ex-escravos retornados no final da escravidão no Brasil. Houve um movimento por parte de negros africanos vindos da África ou nascidos no Brasil, desejavam retornar à África, pressionaram Deodoro, em seguida o Floriano Peixoto, conseguiram alguns barcos e centenas, milhares voltaram, cerca de 10 mil. É um fato que na época repercutiu, com o passar das décadas foi esquecido, essas pessoas ficaram por lá, os seus descendentes continuam na Nigéria e no Benin. Eu sabia disso graças à leitura de um pequeno livro do Antônio Olinto, que foi adido cultural de uma das primeiras embaixadas que o Brasil teve na África, assim que a África se passou, alguns países deixaram de ser colônias, né? E esse livro foi pouco lido, porque foi publicado em 64, logo depois veio o golpe. E, enfim, eu, 50 anos depois de escrever esse pequeno livro, fui atrás de mais informações, uma pesquisa detetivesca que me levou a arquivos pelos quais eu nunca passaria, por exemplo, as informações mais completas encontravam-se em arquivos brasileiros, portugueses. Passei uma longa temporada em Portugal atrás desses dados, e inclusive na própria África, no Benin, né? Eu fui ao Benin e não à Nigéria, e esse filme saiu, chama-se Atlântico Negro. Por que voltaram para o Benin? Não sabiam mais para onde voltar, sabiam que eram descendentes de africanos, alguns já estavam aqui há gerações, voltaram para o Benin e para a Nigéria, porque era a terra de Xangô, de Iemanjá, de Oxóssi, né? Voltaram atrás dos mitos da sua etnia, né? E aí estão, e lá estão até hoje, e todos se autoproclamam brasileiros, né? Eles não dizem eu sou beninense, eles dizem sou beninense, je suis brésilien, todos dizem, hoje falam francês, né? E, bom, essas pessoas estavam esquecidas depois desse filme. Esse tema, não vou dizer que tenha virado moda, mas saíram inúmeros artigos, livros, inclusive logo depois de um filme feito pelo Gilberto Gil, muito bonito também. Enfim, eu acho que, então, mais uma vez, como historiador, roteirista, eu consegui fazer que pessoas com uma história tão trágica também, de descendentes de escravos, descendentes não, eles próprios escravos, né, conquistando a liberdade, né, tenham voltado para a África, um feito épico, né, embora o Brasil não conhecesse essas pessoas que até hoje dizem somos brasileiros, o que me leva até a repensar o conceito de nacionalidade. Não nasceram no Brasil,
não falam mais português, cantam em português, modinhas antigas, né, do século XIX, mas se consideram brasileiros. Eu acho que o Brasil tinha a obrigação de considerar brasileiros e dar todos os direitos, né, de cidadania, inclusive ajudar os filhos, todos adorariam estudar no Brasil, né? E o Brasil não tinha construído, quando eu passei meses na África, sequer a embaixada nossa no Benin. Quem exercia as funções de embaixador do Benin era o embaixador do país vizinho. Então, veja bem, o filme, mais uma vez, esse trabalho pode ser lido, interpretado, considerado ofício de quem dá voz ao silêncio. Né? Antes de passar naquele outro tipo de ofício que dá voz ao silêncio, aí eu vou falar como ficcionista e como poeta. Agora estou falando como ensaísta, como historiador. Eu quero, como historiador ainda, falar do último trabalho que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou fazendo nesse momento, a respeito de um fato gravíssimo, que passou para a história, o que é hoje chamado de genocídio armênio, ou holocausto armênio às vezes, ou então grandes massacres, os grandes massacres da Armênia, não vou dizer inacreditável, mas inacreditável que tenha sido esquecido, porque foram milhares, centenas e centenas de milhares, mais de 1 milhão, a estimativa mais aproximada é de que 1.700.000 pessoas tenham sido massacradas entre os anos de 1915, 16 e 17, durante a Primeira Guerra Mundial. Não em combate, massacrados sem arma na mão. Não morreram em guerra, foram massacrados, e a maioria eram mulheres, crianças e velhos. Bom, eu vou descrever um pouco esses fatos que quase com certeza são desconhecidos da maior parte de vocês, mas antes queria dizer o seguinte: o que é que nós temos a ver com isso? Olha, o crime contra a humanidade diz respeito a toda a humanidade, né? Nós aqui fazemos parte da humanidade, né? Isso nos diz respeito. Por não ter sido suficientemente estudado, denunciado, etc., um crime semelhante voltou a ocorrer 20 anos depois, na Segunda Guerra Mundial, em proporções e em escala ainda maior, o Holocausto dos judeus, né? Há uma frase célebre, citada por todos os historiadores ingleses, canadenses, franceses, que eu consultei a respeito da Armênia, em uma reunião com oficiais de alta patente, um pouco antes da invasão da Polônia, quando alguém disse o que o mundo iria dizer de ações desse tipo, o Hitler disse, teria dito, todos citam isso, que vão dizer no futuro, quem é que se lembra mais dos armênios? Ou seja, esses ditadores contam com o silêncio, né, como algo favorável a eles, né? Bom, isso aconteceu 20 anos antes do Holocausto, Primeira Guerra. Então, situando, antes de falar das atrocidades, eu vou até poupar vocês de tantos detalhes, porque é algo que dá até mal-estar, né? Porque foram atrocidades cometidas de forma ainda não tecnologicamente sofisticadas, tipo câmara de gás, forno crematório, foram praticadas ao ar livre diante das pessoas, na rua, né? Algo terrível, né? Antes de falar disso, me situar vocês um pouquinho. Primeira Guerra Mundial, 2 grandes blocos se opondo, com armas na mão, né? De um lado a Inglaterra, a França e aliados, a Itália em seguida entrou ao lado da França e da Inglaterra, o Japão entrou ao lado da França e da Inglaterra, ao contrário da Segunda Guerra Mundial, e a França com seus soldados vindos das colônias da Argélia, do Senegal, etc., né? A Inglaterra trazendo indianos para a luta, a Índia, colônia da Inglaterra, ou seja, o mundo todo se envolveu pela primeira vez uma guerra realmente mundial, né? Foi a primeira grande, né? Muito mais extensa do que as guerras napoleônicas, que envolveram várias nações da Europa. Ou antes dela, a Guerra dos 30 anos, arrasadora para a Europa do século XVII, mas guerra europeia. Dessa vez, a primeira envolveu o mundo, né? Os canadenses, os australianos e neozelandeses lutaram na guerra ao lado dos ingleses, né? Eram colônia, enfim, envolveu o mundo. Resultado dessa catástrofe, 15 milhões de mortos, né? Na segunda, 45 milhões de mortos. Ou seja, o século XX foi um século de destruição, né? de guerra, né? E nós ainda nos consideramos civilizados. É preciso repensar essa história. Que mundo é esse, né? Bom,
Nesse quadro, do lado oposto, entrou o Império Otomano, e é sobre o Império Otomano que eu vou me deter mais, porque os armênios viviam dentro do Império Otomano. Ao lado do Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, não só a Áustria e a Hungria atual, mas outras nações que na época pertenciam a esse império, né? A Boêmia, a Morávia, enfim, e outras nações ali hoje da Europa Central e da Europa do Leste, e a Alemanha, né? Bom, os armênios viviam nessas terras do Império Otomano muito antes da chegada dos turcos otomanos nessa região do mundo. Os armênios são anteriores, inclusive, aos romanos. A capital da Armênia, Yerevan, é mais antiga do que Roma. A Armênia é uma das antigas civilizações desse planeta. Os armênios fazem parte daqueles grupos étnicos e culturais que povoaram a Mesopotâmia. Caldeus, babilônios, assírios, estão ao norte dos assírios, ao sul do Cáucaso. A partir do 4º milênio a.C., ou seja, contemporâneo às primeiras dinastias egípcias, já tem registros da história armênia. Uma das regiões do mundo em que surge a agricultura, a Revolução Neolítica, algo importantíssimo na história da humanidade, acontece lá, e também em outras áreas do mundo, mas ali, quando o homem adquire o conhecimento, a tecnologia da metalurgia, é ali, inclusive, que acontece o advento da escrita, cuneiforme ainda é na região, ou seja, é uma região muito antiga, anterior aos romanos, conquistada depois pelos romanos. E quando o Império Romano é dividido, essa metade oriental, o Império Romano do Oriente, de língua grega, a Armênia fica incluída. Aí, invasões árabes, com a expansão do califado a partir de Bagdá, e invasão mongol, é um cruzamento de caminhos entre o Oriente e o Ocidente. Eu não vou me estender nessa história, porque eu precisaria de algumas horas para falar. É só o quadro geral do seguinte: a Armênia é um povo muito antigo, depois de várias invasões, dominações persa, inclusive. Tanto é que a religião antes do cristianismo era o zoroastrismo, né? E depois de tantas invasões e advento do cristianismo na Armênia, a Armênia se manteve uma unidade cultural admirável. É incrível que ela permaneça unida e a armenidade seja alguma coisa que exista depois de tantas invasões, não se diluíram no meio das civilizações pelas quais foram subjugadas. Bom, a Armênia, então, muito antiga, depois de várias invasões, a última grande invasão é a dos turcos, né? Primeiro dos turcos seljúcidas e depois otomanos. São os mesmos povos, os nomes diferentes devem-se apenas ao nome de dinastia, né? O otomano vem de Otman, o primeiro sultão dessa nova dinastia, posterior à invasão mongol. Não vou mais me estender para não ficar um excesso de informações. Uma vez ocupada pelos turcos otomanos, evidentemente, os armênios perdem a sua independência nacional, passam a viver dentro de um império multiétnico, plurilinguístico. Os otomanos ocuparam os armênios, mas também uma grande parte dos gregos, remanescentes do mundo bizantino. Judeus viviam dentro do mundo do Império Otomano, assírios, descendentes, o Império Assírio não existia mais, os assírios sim, né? Falando o dialeto do aramaico, e eles ocuparam a Palestina, o que é hoje o Líbano, a Síria, o Iraque, o que hoje é a Arábia Saudita, até o Iêmen, um império imenso dos otomanos, que se estendeu, inclusive, do Bósforo para lá, para dentro da Europa, ocuparam durante séculos a Bulgária, a Sérvia, a Albânia, não é isso? Um imenso império, com vários povos vivendo lá dentro. Durante os 3 primeiros séculos, esse império cresceu, se fortaleceu, ficou uma das grandes potências da Europa. No século XVI era rival de qualquer grande potência europeia. Os 3 séculos seguintes são de lenta estagnação e finalmente decadência. Quando a Europa, com a Revolução Industrial, se moderniza, com as estradas de ferro mais ainda, as comunicações,
o mundo muçulmano, o otomano, vai ficando cada vez mais para trás. Então, o relacionamento que durante algum tempo, não é que tenha sido amistoso, mas pelo menos era relativamente pacífico entre essas várias etnias e povos dentro desse imenso império, foram se tornando cada vez mais difíceis. E antes, o sultão seguia a seguinte política: essas comunidades que não falam turco e que têm outras religiões podem se auto-administrar não só os seus negócios, mas até a justiça. Era uma espécie de cidadania de segunda classe, mas sem guerra, sem violência, ou então violência esporádica. No final do século XIX, o Império Otomano cada vez mais empobrecido, tendo sofrido já uma guerra que eles perderam com a Rússia, na Crimeia, depois a guerra turco-russa de 1877, em seguida perde quase todos os territórios dentro dos Balcãs. E esses turcos que habitavam terras que depois se tornaram Sérvia, Bulgária, Macedônia, esses turcos em massa, tendo perdido a guerra para os cristãos, vêm para a Turquia, milhares, centenas de milhares de refugiados turcos, perdedores dessas guerras dos Balcãs, perderam suas terras, perderam suas casas, deixaram de ser elite dominante. Na Turquia, já estavam lá nos Balcãs há séculos, não havia mais terra suficiente para toda essa gente, e passaram a viver em condições mais modestas do que as minorias étnicas, né? Mas condições piores, inferiores a dos gregos, judeus e armênios. Isso criou um ódio terrível, segundo os vários historiadores, desses turcos ressentidos com essa situação em relação aos armênios. Isso foi endossado em parte por alguns governantes, e no final do século XIX ocorre o primeiro grande massacre. Não é ainda o genocídio. 30 mil armênios, mais ou menos, são passados pela espada. É uma quantidade enorme de gente, 30 mil, nas nossas piores ditaduras aqui da América do Sul. Não ocorreram mais do que 30 mil mortos no Chile, no Pinochet, etc. Isso ocorreu no final do século XIX. A Europa toda tomou conhecimento, protestos por todos os lados. A França foi o país que mais ajudou vítimas ou protestou. Passado alguns anos, Primeira Guerra Mundial. Bom, os armênios, como em guerras anteriores, eram recrutados como soldados. Eles faziam parte do exército otomano, assim como outras minorias étnicas faziam também, os árabes, os sírios, os iraquianos. No caso dos armênios, os soldados armênios, os jovens soldados, foram todos desarmados e mandados para trabalhos de infraestrutura, construir estradas, pontes, etc. Todos desarmados, ou seja, algo premeditado pelo governo que na época dirigia o Império. Começaram a divulgar mentiras, comprovadamente mentiras, e que os armênios estariam conspirando com os russos. Na Primeira Guerra, o fronte oriental principal era turcos contra russos, né? Estariam conspirando com os russos, o que não se comprovou nunca, porque os armênios eram cristãos, os russos também, e os otomanos, os muçulmanos, quiseram dar uma conotação religiosa para essa suposta traição, né? Depois de desarmar os jovens, eles, no dia 24 de abril de 1914, prendem em Istambul, antiga Constantinopla, 250 intelectuais, padres, escritores, enfermeiros, enfim, uma parcela importante da elite armênia que morava na capital do Império, e trucidam esses 250 homens de forma bárbara. Tem fotos, médicos pendurados pela perna em cima de uma ponte, e o povo olhando, cabeças, dezenas de cabeças em cima de um muro, ou seja, pessoas decapitadas, né? Enforcadas, os 250. E em seguida, por essa campanha de ódio, de delação, de acusação infundada de que seriam traidores conspirando com o inimigo, essa é quase que uma ordem dada, né, para que em todas as províncias
massacres começassem espontaneamente e de forma organizada contra comunidades armênias. Nas vilas tinham ficado os homens velhos sem armas, os jovens na guerra tinham sido desarmados. Os que foram desarmados foram todos fuzilados pelos seus companheiros de exército. Eles estavam lutando lado a lado até o dia anterior e são fuzilados pelos próprios companheiros do exército pelo qual eles estavam lutando. Massacre, milhares de jovens. E os velhos todos foram mortos de diferentes maneiras. Bom, aí é terrível até dizer. Em 1915, 16 já existia fotografia há mais de 50 anos, inclusive cinema. Então tem muita imagem, eu vi essas imagens. Não vi todas ainda porque eu preciso continuar essa minha pesquisa. Mas há um museu do genocídio em Yerevan, capital da Armênia. Pela internet dá para acessar fotos. Vários livros que eu consultei, publicados em Londres, ou em Paris, ou no Canadá, ou na Itália, trazem algumas dessas fotos. Gente, mulheres e homens crucificados por serem cristãos, quilômetros de cruzes, uma ao lado da outra, pessoas crucificadas, pessoas afogadas no rio Eufrates, o rio Eufrates no coalhado de corpos, pequenas aldeias cercadas por tropas do exército, as pessoas já sabendo que o massacre estava em curso, se refugiavam em pequena igreja, para não gastar munição. As igrejas eram incendiadas, as pessoas morriam queimadas. Outras foram contaminadas com tifo propositalmente. Bom, estupro de mulheres, venda de mulheres jovens armênias para haréns. Os turcos eram ainda polígamos e tinham haréns. Barbaridades, né? E principalmente o maior número de mortes foi numa longa marcha, uma espécie de limpeza étnica. A ideia era que não sobrassem mais armênios, porque os turcos estavam em guerra com os russos, tendo que limpar o nosso território, porque se os russos avançarem, os armênios vão ser aliados dele. Todos os vilarejos, marchas em direção à Síria. Só que para chegar à Síria, transpor um deserto enorme, e as pessoas foram a pé, dias e dias e dias, com alimentação insuficiente, morrendo de fome, morrendo de sede, crianças. Alguns morriam antes mesmo do exército. Tem fotos de os que chegaram do outro lado. Aquelas fotos que a gente costuma ver em campo de concentração nazista, as pessoas esqueléticas, né? A mesma coisa. A maioria morreu. A estimativa é que 600 mil pessoas tenham morrido nessa marcha, né? E os demais, quase 1 milhão, mortos das maneiras que eu citei. Bom, essa barbaridade aconteceu há exatamente 100 anos. Nós estamos no centenário, no mundo inteiro esse tema é relembrado. Os sobreviventes se espalharam pelo mundo. Hoje há uma diáspora armênia em todos os continentes. No início, a maioria foi para a França. Depois da Primeira Guerra Mundial, os otomanos foram derrotados, franceses e ingleses ocuparam terras do Oriente Médio, que até então eram otomanas, né? Inclusive o Líbano pelos franceses. Os franceses ajudaram muito pelo porto de Beirute para que os sobreviventes partissem para o mundo, inclusive fornecendo documentação. França, Inglaterra, Itália, Argentina, Brasil, né? O Uruguai, um dos primeiros países a reconhecer o genocídio armênio e a receber armênios. Hoje moram no Brasil, em São Paulo e em Osasco, 70 mil armênios ainda, né? Poucos daquela época, e seus descendentes. Para os armênios, a nacionalidade é uma questão de sangue, não uma questão jurídica, de passaporte, etc. Então, e todos cultivando tradições armênias, a língua armênia, a religião armênia. Como esse povo conseguiu manter essa unidade ao longo do tempo? Por vários fatores, os principais, pela religião armênia e pelo alfabeto armênio, graças ao alfabeto. Como eles criaram um alfabeto próprio, logo no século 3, 4, para traduzir a Bíblia, evidentemente, isso deu a língua armênia, que era uma língua ágrafa, não tinha forma escrita, uma forma escrita que possibilitou que surgisse uma importantíssima literatura armênia ao longo dos séculos.
literatura antiga, medieval, moderna. Isso deu unidade ao povo armênio, né? Outros povos subjugados que não tinham escrita foram logo absorvidos pela cultura dominante. Os armênios preservaram, graças ao alfabeto, um belíssimo alfabeto. As letras parecem esculturas, são 38 letras. Na Armênia eu vi fotos de um parque, onde cada letra está esculpida na altura de um homem. É belíssimo o alfabeto. É uma língua indo-europeia. Os vizinhos todos falam línguas semíticas ou altaicas, como é o caso dos turcos. Então eles mantiveram uma língua própria. Isso garantiu unidade cultural e sobreviveram ao longo dos séculos, espalhados pelo mundo. Bom, findo essa grande tragédia, que os armênios na época chamavam de a grande calamidade. Eles não usavam a palavra genocídio. A polêmica hoje entre turcos e armênios é para saber se foram massacres. Os turcos dizem que toda guerra ocorrem esses massacres desse tipo. Não, genocídio é algo premeditado a nível de Estado. Há uma intencionalidade aí que precisa ser demonstrada para que seja caracterizado como genocídio. Os próprios armênios, no fim da guerra, não usavam a palavra genocídio, por uma razão muito simples. Essa palavra não existia ainda. Ela só foi criada após a Segunda Guerra Mundial por um advogado polonês judeu, cuja família tinha sido morta em campos nazistas. Então, essa palavra fez logo sucesso. Em 48, as Nações Unidas, a ONU, promove uma convenção sobre o genocídio, resoluções são adotadas, a palavra se internacionaliza. Os armênios primeiros ainda falavam da grande calamidade. Foi uma grande calamidade, e hoje quase todos os historiadores concordam que essa grande calamidade foi de fato um genocídio intencionalmente preparado, né? Bom, nas décadas seguintes, estou chegando ao fim já, nas décadas seguintes, o tema, depois de protestos a nível internacional, foi sendo ficando pouco a pouco adormecido e até mesmo esquecido, por razões várias. O Império Otomano não existia mais. Em 24 ocorre uma revolução que derruba o último sultão, proclama a república com gente de outro tipo. Atatürk, até hoje o pai dos turcos, uma Turquia moderna, que moderniza inclusive os hábitos do Islã. Mulher deixa de usar véu, né? Desaparece a poligamia, a língua, o alfabeto latino é adotado para a escrita da língua turca, etc. Não havendo mais um velho Império Otomano, era como se não houvesse mais necessidade de denunciar os criminosos, o que não é verdade. O que mais? A Rússia deixou de ser a Rússia, o inimigo. A Rússia, em 17, faz uma revolução e vira a Rússia soviética. Então, o mundo mudou tanto. E depois vem a Segunda Guerra, que de certa forma é quase como uma continuidade da primeira, devido aos temas mal resolvidos no final da primeira. E na segunda, a barbárie foi maior ainda. E o tema foi sendo esquecido, graças aos judeus e à denúncia do que aconteceu. A barbárie nazista, o tema do Holocausto, hoje é conhecido por praticamente todo mundo, tirando uns malucos tipo Ahmadinejad, que nega que tenha havido o Holocausto. Houve, e isso despertou nos armênios mais jovens a necessidade e a vontade de retomar, né, a história do seu próprio povo. E a partir dos anos 60, mas principalmente 70, 80, 90, isso pelo mundo todo tem crescido uma grande campanha, uma atividade permanente, não só de armênios, mas de humanistas em geral, né, de juristas, historiadores. Nem todos concordam que tenha sido um massacre generalizado, inclusive os próprios turcos. Os turcos só afirmam que não poderia ter havido 1,5 milhão de mortes, porque a Armênia só tinha 2 milhões de habitantes na época. Os armênios afirmam que sim, porque além dos habitantes da própria Armênia, havia enormes comunidades de armênios morando em terras da Turquia. Segundo argumento turco, não foi planificado pelo Estado. Violência ocorre em toda a guerra. Não houve planejamento, os documentos não publicados. O Enver e o Talat, os responsáveis, digamos, seriam o equivalente do Hitler e o outro, o nazista, trocavam documentos. Esses documentos foram publicados, né? Bom, então começa uma campanha pelo reconhecimento. O Brasil até hoje não reconhece. O primeiro país latino-americano a reconhecer foi o Uruguai, depois a Argentina.
O México não, porque na época estava em guerra civil, justamente esse massacre ocorre logo depois da Revolução de 1910. A Venezuela reconhece. Na Escandinávia, todos os países, a França foi o primeiro, a Itália, etc, etc. A Rússia é um dos primeiros a reconhecer. O Brasil não. Não vou me estender política, razões de Estado, raison d'État, uma coisa maquiavélica, né? Inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos também até hoje não reconhecem. Então, os armênios têm feito campanhas parciais. Pedir a estados brasileiros que reconheçam. O Estado de São Paulo reconhece, o Estado do Ceará reconhece e o do Paraná. Pedem as cidades, a cidade de Campinas reconhece e outras. É a mesma coisa, 44 dos 50 estados norte-americanos reconhecem que houve genocídio. Ou seja, pouco a pouco isso foi ganhando vulto, documentos publicados, e agora, vésperas do centenário da Primeira Guerra, eu fui à Europa várias vezes, um pouco antes do centenário, e fascículos nas bancas, o tema, a história da Primeira Guerra, cresceu, né? Voltou à tona, inclusive a questão dos armênios, livros foram publicados, e eu consegui ler quase todos, né? Inclusive atlas bem modernos sobre a guerra, combates, e aí incluindo o tema dos armênios. Eu estou fazendo tudo isso para me preparar para um roteiro de um filme. Eu estou estudando armênios, porque uma produtora de São Paulo, um cineasta de São Paulo, me convidou há ano e meio, quase 2 anos, para o roteiro. Eu estou me preparando, escrevendo ainda, pesquisando, é uma leitura, uma carga de leitura enorme. Enfim, para terem uma ideia, as pessoas às vezes, eu inclusive, todo mundo, todos nós, 1.700.000, esse número é tão grande que a gente não imagina o que seja 1.700.000 mortos. Né? Então, se nós, na nossa imaginação, colocarmos um corpo de pessoa morta, um cadáver de metro em metro, alguns têm mais de 1 metro, os adultos, ou seja, essa pilha de gente, são 400 quilômetros do Rio a São Paulo, 400 mil metros dá 400 mil cadáveres. Não, nós temos que encontrar espaço para 1.700.000. Então faça uma pilha na estrada que vai de São Paulo a BH. Também não dá. Faz outra até que vai para Porto Alegre. Ou seja, essas estradas do Brasil estariam coalhadas de corpos humanos se a gente quiser visualizar o que é 1.700.000. Outra comparação, finalizando já, nesses livros mais recentes, inclusive esse belo Atlas, feito na Inglaterra por historiadores, o número final hoje, estatística, o número de mortos na Primeira Guerra, Alemanha e França, mortos, feridos e inválidos, elevadíssimo. Os demais países, nenhum outro morreu tanta gente como 1.700.000 pessoas. Com uma diferença, esses mortos da Inglaterra morreram em combate, nas trincheiras, ou por gases. Os armênios morreram daquela maneira, sem arma na mão, né? Ou seja, foi uma barbaridade. Eu não encontro palavras. Se eu disser que foi uma bestialidade, a palavra não é adequada, porque besta refere a fera, e que eu saiba, nenhum carnívoro mata nessa escala, mata para comer, mata para defender território, mata, enfim, por razões selvagens, mas o homem, a besta fera homem parece que vai além, né, da ferocidade desses animais, né? Foi algo terrível, esquecido. Então eu acho, finalizando, que um filme como esse vai poder, no Brasil, divulgar para um número grande de pessoas, dar voz a essas pessoas, porque, atenção, muitos dos descendentes estão vivos e no Brasil dão depoimentos terríveis, inclusive artistas brasileiros. A Aracy Balabanian é descendente de armênio, né? E já deu bons depoimentos a esse respeito, e assim por diante, né? Os armênios têm hoje uma igreja em São Paulo, igreja armênia ali, das imediações do Jardim da Luz, na antiga Avenida Tiradentes. Há um metrô em São Paulo chamado metrô armênio, né? Quando eles chegaram, eles se dedicaram ao pequeno comércio, ou então à venda de amendoim, a tudo, operários. E muitos moravam em São Paulo, na cidade, na região onde hoje está o metrô armênio. Enfim, eu tenho a impressão que, com o trabalho de pesquisa, dados anteriores, de sobreviventes, nós temos muitos dados e fotos, e de descendentes naturais, dá para compor um filme em que esse ofício da voz do silêncio vai ser, digamos, também de uma certa forma executado, enfim, cumprido
o que eu tinha a dizer a respeito dessa terrível tragédia. Só para terminar, agora um minutinho. Eu disse que não é só essas violências, seja no manicômio, seja numa guerra, seja durante atrocidades desse tipo, ocorrem na sociedade, quer dizer, num espaço exterior ao homem. E esse silêncio se refere sempre a alguma coisa que foi abafada, silenciada, proibida de ser divulgada. Mas há um outro silêncio. Nós possuímos, nós todos, dentro de nós, né, lá nas profundezas cavernosas do nosso inconsciente ou da nossa memória, coisas que não vêm à tona, a não ser que a gente exercite, observe através dos sonhos. Eu faço muito isso. Muitos poemas que eu escrevi vêm dessa área, e até então silenciosa, que nem eu ouvia. Então não é só dar voz ao silêncio, significa dar voz ao outro, dar voz a mim mesmo. Dentro de mim tem coisas que nunca foram ditas, nem por mim. E precisa ter coragem para dizê-las, porque aparecem coisas cabeludas às vezes, né? E às vezes ímpetos assassinos que infelizmente não se cumprem, e às vezes coisas maravilhosas, né? Aparecem Eros e Thanatos ao mesmo tempo. Então é isso, eu vejo o tema, o ofício de dar voz ao silêncio por esses dois ângulos. E possivelmente existem outros ângulos sobre os quais eu ainda nem consegui pensar.